Olá, bem-vindos a mais esta videoaula da sequência de treinamentos do Moodle. Para esta videoaula em especial, eu estarei demonstrando como seria o ambiente de trabalho dentro de uma determinada disciplina na plataforma Moodle, mas do ponto de vista do usuário-professor. Estarei tentando esclarecer algumas dúvidas que alguns professores têm ao navegar dentro da sua página. Demonstrarei, por exemplo, como está utilizando algumas funções disponíveis no bloco de administração, como ativar o modo edição, em que situação esse modo deve ser ativado, como gerir recursos e atividades dentro de uma determinada disciplina, como está adicionando tais recursos e tais atividades, como gerir os tópicos da disciplina de forma correta e como também gerir os blocos que aparecem em sua página. Para dar início ao nosso treinamento, vamos realizar o acesso ao sistema como usuário-professor. Observem que a página inicial que aparece para o professor, ela não é muito diferente daquela que aparece para os alunos. As disciplinas aparecem normalmente aqui no centro da página. Lembrando que, dependendo das configurações realizadas pelo administrador do Moodle, essas opções podem não estar disponíveis no centro. Pode ser que em determinadas situações apareçam outros recursos, como por exemplo, uma página de notícias, enfim, outras opções podem estar disponíveis no centro e não a lista das disciplinas que aquele professor, que aquele aluno possui. Para o caso de as disciplinas não estarem dispostas no centro da página, você pode estar utilizando o bloco de navegação. Aqui no bloco de navegação, você tem a opção Meus Cursos. Então, na opção Meus Cursos, as suas disciplinas irão aparecer de uma forma bem clara. Lembrando que, se não aparecer na parte central da página, devemos vir aqui no bloco de navegação, em Meus Cursos, e localizar as disciplinas que o aluno está matriculado ou as disciplinas que aquele professor leciona. Nós temos aqui mais abaixo o bloco de administração. O bloco de administração, na página inicial, ele aparece com as funções resumidas. Essas funções estão mais relacionadas diretamente ao perfil do usuário do que mesmo as disciplinas propriamente ditas. Vamos observar o que é que acontece com o bloco de administração quando um professor, por exemplo, seleciona uma de suas determinadas disciplinas. Vamos selecionar, por exemplo, a disciplina de banco de dados. Como podemos notar, no centro da página já aparece a nossa disciplina. No nosso caso, essa disciplina ela foi dividida no formato semanal, onde cada tópico desse corresponde a uma semana do curso em questão. O bloco de administração, ele agora já surge com algumas funções a mais, dentre elas a mais importante, que é o botão de ativar a edição. Esse botão ativar a edição também aparece no canto superior direito da página. Então, ele pode ser usado também desta forma. Podemos notar que esta disciplina já aparece com alguns elementos cadastrados. Por exemplo, a primeira semana de curso, ela já possui alguns recursos. Um recurso chamado arquivo, um recurso pasta, o recurso URL e o recurso página. Observem que esses recursos eles estão aparecendo de uma forma cinza, como se estes recursos estivessem ocultos. Vou demonstrar por que isto acontece. Podemos notar também que o título que corresponde a esta semana de curso aparece com um nome diferente dos demais. Os demais aparecem normalmente com a data de início e o fim da semana. Nós temos aqui também mais uma semana onde o título foi alterado, e as demais seguem realmente com as suas datas de início e final de semana. É importante entender que todos os recursos aqui alocados, assim como as atividades, elas vão compor aquele período do curso. Logicamente que você pode mudar
este posicionamento. Por exemplo, esta semana ela pode ser renomeada para uma nova data, uma data de acordo com aquela que o professor deseja. A posição desta semana também pode ser modificada, assim como os recursos e as atividades. Vamos entender como trabalhar corretamente com uma disciplina e com os seus recursos. Vamos ativar, por exemplo, um modo de edição. Com o modo de edição ativado, nós podemos notar claramente que já surgem alguns ícones que antes não estavam dispostos na disciplina. Vamos desativar o modo de edição e podemos notar que esses ícones sumiram. Vamos novamente ativar o modo de edição e os ícones estão de volta. Vamos entender qual a finalidade de cada uma dessas funções e a que função cada ícone corresponde. Por exemplo, esse primeiro ícone que se encontra na parte superior ao lado do título da semana, esse ícone corresponde à função de mover. Por exemplo, nós podemos mover o bloco que corresponde a essa semana para uma nova posição dentro da disciplina. Vamos mover, por exemplo, 24 de janeiro a 30 de janeiro para o topo. Observem que a segunda semana que se encontrava com o título de Moodle, ela já foi para a parte inferior. Vamos novamente mover a semana que tem o título Moodle para cima. Vamos entender também para que serve esse ícone com o formato de olho no canto superior direito da disciplina. Este ícone ele serve para ocultar esta semana, os elementos que compõem aquela semana de estudos. Se clicarmos neste ícone, os elementos vão ser desocultados novamente. Lembrando que quando ocultamos uma semana, essa semana ela não ficará visível para os seus alunos. Apenas o professor poderá visualizar, mas ela se encontrará em uma forma desativada até que o professor ative novamente. Então vamos exibir a semana novamente. Vamos entender para que é que serve este ícone em formato de uma pequena engrenagem, onde aparece o título Editar Sumário quando colocamos o ponteiro do mouse sobre ele. Aqui nós podemos editar o título. Podemos digitar, por exemplo, semana 1. Vamos salvar as mudanças. E observem que o título correspondente àquela semana de estudos mudou. Então você pode estar personalizando o título que corresponde à sua semana. Vamos, por exemplo, renomear o título da semana que corresponde ao início 24 de janeiro a 30 de janeiro. Vamos clicar aqui na engrenagemzinha. Vamos desmarcar essa opção, utilizar o nome da seção padrão. Quando esta caixinha ela se encontra marcada, este título que se encontra aqui em cima é o que irá aparecer no título da semana. Então vamos desmarcar. Vamos digitar, por exemplo, semana 2. Vamos salvar. E desta forma você pode ir personalizando os títulos que correspondem a cada semana de estudos naquela disciplina. Vamos tentar entender mais alguns elementos que surgiram a partir do momento em que nós ativamos o modo de edição. Podemos notar que nós já possuímos alguns recursos disponíveis e ao lado de cada recurso nós também temos um ícone que corresponde à função de mover. Então nós podemos mover este recurso de posição. Por exemplo, vamos pegar aqui o recurso página e vamos movê-lo mais para cima um pouco. Vamos pegar o recurso URL e vamos tirá-lo da semana 1 e vamos levá-lo para a semana 2, por exemplo. Vejam como é simples. Então você pode estar movendo os recursos entre os recursos da mesma semana, assim como você pode estar movendo o recurso de uma semana para uma semana seguinte. Isso é interessante porque muitas vezes na semana seguinte esse recurso também é necessário. Então você pode estar passando esse recurso para a próxima semana. Podemos notar também que do lado de cada um dos recursos encontra-se um íconezinho de um lápis. Esse ícone ele serve para você alterar o título que foi dado ao recurso de uma forma bem mais rápida, sem que para isso seja necessário entrar no modo de edição do recurso.
Então vamos clicar e aqui nós podemos digitar, por exemplo, um novo título para esse recurso. Observem que o título foi mudado de uma forma bem mais rápida. Do lado direito de cada recurso, você também vai encontrar uma opção chamada Editar. Essa opção Editar, se selecionarmos, você vai observar que tem algumas opções. A primeira das opções seria Editar configurações. Se acessarmos esta opção, teremos como estar alterando as características do recurso em questão. As características desse recurso não serão demonstradas neste vídeo, pois ele será demonstrado nos vídeos posteriores, onde eu ensinarei como criar os recursos e como estar disponibilizando esses recursos para os seus alunos naquela disciplina. Então, esta opção ela não será utilizada. Vamos mostrar também a função de mover para a direita. Então, vamos observar o seguinte. Por exemplo, o recurso alterado. O recurso nós acabamos de alterar o título. Vamos clicar em editar e vamos mover para a direita. Observe que o recurso ele foi deslocado um pouquinho para a direita, deixando esse recurso em evidência. Isso é interessante porque você pode criar um recurso e um sub-recurso associado a ele. E aí você vai afastando e dando um certo destaque a este recurso. Esta mesma função também pode ser aplicada às atividades. Vamos mover o recurso novamente para a esquerda. Temos a opção de duplicar o recurso. Vamos aqui, por exemplo, selecionar o recurso URL. Vamos clicar em duplicar e vamos ver o que acontece. Observem que nós temos esse recurso duplicado. Não faz muito sentido você ter o mesmo recurso duplicado dentro de uma mesma semana. Mas a duplicação do recurso, por exemplo, ela se torna interessante, pois você precisa usar esse mesmo recurso em uma próxima semana. Então, você pode estar puxando esse recurso para a próxima semana. Então, movemos. E aqui você pode alterar algumas características desse recurso. De repente, você não precisa que esse recurso seja completamente igual ao mesmo recurso na semana anterior, mas você precisa de boa parte dele. Então, você duplica o recurso, move o recurso duplicado para uma outra semana, e aí você tem como editar esse recurso, mudando algumas características desse recurso especificamente. Vamos visualizar a opção também de ocultar. Observem que a mesma função de ocultar que você encontra para os elementos da semana toda, você encontra também para um recurso ou uma atividade especificamente. Então, nós podemos ocultar, por exemplo, somente esse recurso. Então, esse recurso vai estar criado, mas ele não vai poder ser visualizado pelos seus alunos até que você novamente mande mostrar o recurso. Então, o recurso já vai estar criado, vai economizar trabalho futuramente, e quando você precisar do recurso novamente, é só mandar exibir. Então, você pode estar ocultando e pode estar mostrando também o recurso. Se clicarmos no olhinho que corresponde àquela semana, estaremos ocultando todos os elementos que compõem a semana daquela disciplina. Isso pode ser feito com mais semanas. Então, vamos exibir novamente. Vamos observar também que nós podemos excluir um determinado recurso ou uma determinada atividade. Então, vamos excluir, por exemplo, o recurso pasta. Então, suponhamos que você criou o recurso pasta, depois você achou que ele não seria realmente necessário, então você simplesmente seleciona o recurso, clica em editar e excluir. Essa janelinha irá surgir perguntando se você tem realmente certeza que deseja apagar esse recurso. Aí você confirma que sim e o recurso foi eliminado. Nós temos aqui, por exemplo, na semana que tem o título professor, nós temos uma atividade chamada fórum. Essa atividade, ela também pode ser trabalhada da mesma forma que os recursos. Ok? Então, você tem como editar a atividade, mover a atividade para a direita, ocultar, duplicar e excluir. A função de atribuir papéis não será demonstrado neste vídeo,
esta função será demonstrada em uns vídeos mais à frente. Ainda que no bloco de administração, podemos notar que a partir do momento que foi ativada a edição, surgiu uma opção chamada seletor de atividades. Para que serve esse seletor de atividades? O seletor de atividades ele é uma forma mais rápida que você tem para estar adicionando um recurso ou uma atividade. Vamos observar, por exemplo, com o seletor de atividades desabilitado. Com o seletor de atividades estando nesse formato desabilitado, nós só podemos adicionar um recurso ou uma atividade ativando essa função que se encontra no finalzinho de cada semana. Lembrando que se eu quiser, por exemplo, adicionar um recurso ou uma atividade em uma determinada semana, eu tenho que selecionar a opção de adicionar uma atividade correspondente àquela semana. Então, eu quero adicionar um recurso para a semana que começa em 7 de fevereiro e termina em 13 de fevereiro. Então, eu venho nessa semana, clico nesta opção, aí aqui eu seleciono qual é a atividade ou o recurso que eu quero disponibilizar e mando acrescentar. Não demonstrarei ainda como está realmente acrescentando esses recursos e essas atividades, pois isto será demonstrado nos vídeos mais à frente. Observe agora o que é que vai acontecer quando clicarmos nesse seletor de atividades. Observem que agora em cada uma das semanas da disciplina surgiu a função de acrescentar recurso e de acrescentar atividades. Então aqui é uma forma mais rápida que eu tenho para estar adicionando esses elementos na minha disciplina. Se você não quiser, você pode estar desabilitando novamente. Então essas funções desaparecem e surge novamente a opção anterior, onde você tem que clicar, selecionar se é um recurso, se é uma atividade, e está confirmando a criação, ok? Vamos aprender também a gerir os blocos. Algumas funções de como gerir os blocos já foram demonstradas nas primeiras videoaulas, mas em se tratando da área de trabalho do professor, quando ativamos o modo de edição, mais algumas opções surgem nos blocos. Essa você já conhece, que é de ocultar o bloco. Essa de mover o bloco para a lateral também você já conhece, foi demonstrada no início. Mas surgiu mais algumas opções. Por exemplo, a opção de mover, onde você pode estar movendo o bloco e organizando esse bloco da forma que você achar mais interessante. Você pode estar posicionando os blocos aí no local da página que você acha mais prático, mais interessante. Observe que surgiu um íconezinho de uma engrenagem que corresponde à configuração do bloco de navegação. Então você pode aqui estar personalizando algumas características do bloco. Se não quiser, você pode estar cancelando e voltando. Então vamos novamente desativar a edição. Para este vídeo, isso é tudo. Neste vídeo eu apenas demonstrei como seria o ambiente de trabalho de um usuário professor. O objetivo neste vídeo ainda não é trabalhar com os recursos e com as atividades, é apenas demonstrar como navegar em algumas opções e para que servem alguns elementos que se encontram na página. Nas próximas videoaulas eu estarei demonstrando como está adicionando recursos e atividades e como trabalhar de forma correta com esses elementos. Então até os próximos vídeos, um abraço a todos.